Evangelho. O que nós vamos ser daqui 20, 30 anos como meio evangélico? Realmente não sei. Isso é um grande questionamento que eu faço. Mas a verdade é que eu sei que essa palavra de Romanos 5 não deve sair da nossa cabeça. Deus me tirou do lamaçal de lama. Mas pastor, você nunca foi para o mundo. Realmente, eu nunca fui para o mundo. Mas o fato de estar na igreja não quer dizer que eu sou salvo. O fato de vir à igreja não quer dizer que você já carimbou o passaporte. O fato de você cantar, pregar, seja lá o que você achar que deve ser feito dentro do reino de Deus, não te garante isso para a salvação. E aí a gente vê um bando de gente flutuando dentro da igreja, né? Como o pastor falou, gente que vem de domingo, vem carimba ao culto, ou escolhe um culto na semana, carimba aquele como sendo o dia oficial do Senhor, e o resto a gente faz o que a gente quiser, né? O resto a gente dá para o capeta e o mundo tratar. Não, mas um dia eu vou na igreja, tomo Santa Ceia, e ó, pastor, ó, sou de carteirinha, ainda tem, né? Tem uns irmãos que mostram a carteirinha, né? Está aqui, ó. Está aqui, sou crente. Você é crente? Você é crente? E por que a sua vida está vivendo uma situação tão desolada desse jeito? Você é crente mesmo? E por que a sua vida está que nem uma gangorra, sobe e desce? Entendeu? Que nem o balanço do jardim. Uma hora está para a esquerda, outra hora está para a direita, uma hora ele sobe, outra hora está carregando no chão. É porque às vezes nós entendemos a palavra, principalmente essa palavra de Romanos, capítulo 5, que nos mostra e nos demonstra que existe fase da nossa vida que nós precisamos aprender aonde nós estamos. Tem hora que a sua vida não caminha, sabe por quê? Porque você não sabe onde você está. Te colocar algumas vendas na vida, você vai tomando algumas vendas na caminhada cristã, de repente você nem sabe onde você está. Só. De repente você nem sabe onde você está. E aí tem alguém gritando, vamos para frente, mas vamos falar assim, para onde? Aonde que é a frente? Se eu não sei se eu estou indo para o lado correto ou se eu estou voltando para trás. E aí o apóstolo Paulo nos apresenta, né, o versículo 1, que mediante a fé temos paz com Deus, e aí você vem para a igreja, se reconcilia com o Senhor, levanta a mão e entende que está tudo bem, que agora é uma nova vida, graças a Deus por isso. Aí o verso 2, o intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e aí vai, ele vem discursando lindo e maravilhosamente o texto do capítulo 5. O problema é que ele chega no versículo 3, ele dá uma, né? Um bom mineiro, dá uma entornada no cálculo lá. Ele entorna o negócio, ele vira a cumbuca do negócio. E aí ele fala assim: e não somente isso, acompanha na sua Bíblia, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. É isso que está escrito na sua Bíblia? Nas nossas próprias tribulações. Nós temos sido impactados e influenciados, infelizmente, mesmo pregando mensagens realmente contidas na palavra, nós sofremos influência de condições e situações do mundo lá fora, de gente que tudo vai dar certo, de uma frase que tudo é vencedor. Se você for ouvir a história de Eliseu, né, no momento que Eliseu estava vivendo, existiam inúmeros leprosos, principalmente em Jericó, Jerusalém, toda a área circunvizinhança. Sabe quem Naamã, quantos Eliseu curou? De lepra? Um só. E Naamã ainda, que nem judeu era. As pessoas estão pregando um evangelho de triunfalismo, e aí depois a gente tem que ficar catando os carros pelos cantos. Ah, mas eu fiz e não deu certo. Mas quem falou que tudo isso ia dar certo? Ninguém falou para mim. Falaram para mim o seguinte: olha, vai, faz tudo que o pai está mandando, que no final vai dar certo. Quem falou que tudo vai dar certo, que eu não vou ter problema? Que eu não vou ter problema no meu emprego, que eu não vou ter problema no meu casamento, que eu não vou ter problema com os meus filhos, que eu não vou ter problema
Paulo reafirma isso, dizendo, olha, verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, nas próprias tribulações. A gente perdeu o prazer de ter tribulação. Não, eu estou passando por tribulação. Nossa, é pecado, é problema, é alguma coisa que você fez, é problema porque foi alguma coisa que alguém fez para você, é tribulação porque é culpa de alguém. Essa é uma filosofia brasileira. É culpa de alguém que eu estou sofrendo. Tribulação, irmãos, não é ausência de Deus. Tribulação não é ausência, não é presença de pecado. Tribulação não é nenhum bicho de 7 cabeças. Às vezes a gente vem para a igreja angustiado porque aquilo que a gente quer não acontece e aquilo que deveria ser uma promessa passa a ser algo angustioso para a nossa vida porque não acontece. Está falando sobre namoro, porque não acontece, não acontece, não acontece. Irmão, para de criar confusão na copa com um copo d'água. Deus prometeu? Amém. Se Deus não prometeu, fique em paz. Na caminhada do apóstolo Paulo, e olha que é o apóstolo Paulo, como a gente diz, né? Ele diz uma frase assim: a minha graça te basta. A gente não quer ouvir isso de Deus. A gente não quer. Bom, eu estou passando por uma tribulação, mas eu vou vencer. Eu estou passando por uma tribulação, mas o meu Deus vai me fortalecer. O meu Deus vai fazer dessa tribulação um testemunho para muitos. Vai usar essas situações que eu estou vivendo para glorificar o seu nome, para engrandecer o Senhor Jesus, para encher a igreja, para ver o reino triunfando, para ver Deus glorificado mais uma vez. Ah não, estou passando tribulação, vou na igreja. E aí a gente entende que tribulação, ela tem esse perfil. O que diz na sua Bíblia? Para que serve a tribulação, gente? Diz aí no verso 3: nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz, que os problemas produzem perseverança. Essa é a primeira fase da nossa vida. Quando a gente pensa em tribulação, e para quem vai se batizar, se você abrir lá em Mateus capítulo 4, depois que Jesus é batizado, é o primeiro, é o princípio realmente do ministério de Jesus. Você vai ver que existe lá que o Espírito leva a Cristo ao deserto. E o Espírito está lá, não é um Espírito minúsculo, mas é uma letra maiúscula, que tem a conotação de ser Deus. O Espírito Divino leva o Cristo ao deserto. A gente quer começar a caminhada com Jesus sem problema. Jesus começa diferente, ele é batizado e vai para o deserto. A gente quer batizado, quer ir para o Manaim, quer ir lá para o resort, sei lá o que, quer ir lá para sei lá onde, quer trocar de emprego, quer trocar mulher, quer trocar os filhos, quer trocar tudo, guarda-roupa, tirar não sei o que, colocar não sei lá onde, colocar televisão, quer televisão, porque eu sou pobre. Não, se não ser pobre não é de Deus. Quem falou isso? Quem te prometeu que Deus vai trocar teu carro, vai trocar sua casa, vai trocar sua... Deus não prometeu nada. Se alguém disser isso aqui ao contrário, está mentindo, é anátema, é maldito. Agora, se Deus der, amém. Se Deus não der também, amém. Eu louvo a Deus pelo que eu tenho, eu louvo a Deus, eu dou glória na tribulação, eu dou glória pelo carro que eu tenho, eu dou glória a Deus pela esposa, pela família, por tudo o que eu tenho. O milagre aconteceu, amém. Glória a Deus, porque eu continuo glorificando o nome de Deus, independente da situação ou das lutas que nós passamos, nós ainda continuamos dando glória a Deus. Insano, evangelho louco, verdadeiramente, realmente louco ao mundo, porque nós mesmo na tribulação, mesmo nas dores e mesmo nas angústias, nós levantamos a nossa mão e damos glória a Deus, que ainda continua sendo Deus. A perseverança que a tribulação produz em nós, ela tem, em outras traduções, ela vai aparecer como paciência, como resistência. Né, João? Nós somos a resistência.
Não é nessa primeira fase, depois que nós passamos do batismo, depois que nós passamos pelo deserto da vida cristã, nós vamos aprender a ter essa palavra que nós chamamos como perseverança. É nesse momento que a vida cristã vai se definir. Numa situação embrionária de gestação, é mais ou menos aí que nós vamos definir se é homem ou se é mulher. Nós vamos definir se vai permanecer ou se vai morrer. Se o crente que você está dizendo que você é se vai prosperar ou se não vai, ou se não vai minguar. É nessa fase da perseverança, quando vem a tribulação, é que nós entendemos e sabemos quem são de Deus e quem não é de Deus. Porque vem a tribulação, a primeira situação que a gente fala: vou desistir, vou largar a mão. Ainda tem uns crentes que ameaçam a Deus, né? Já viu essas orações? O crente que ameaça a Deus, ele fala assim: Deus, se o Senhor não quiser, eu largo tudo. Não larga tudo, né? Pode largar. Larga para você ver. Vai que o Papai do Céu vai te colocar você na frente. Aí você vai voltar de novo. Larga. Pula fora do barco. Vai brincar de ser crente. Você errou o tiro, que vai falar para você. Você errou o tiro, negão. Vai brincar de ser crente. É o momento que nós definimos diante de Deus e diante do mundo quem nós somos. Pareceu tribulação? Deu notícia ruim? Nosso coração não se abala. Nosso coração permanece firme. Que aprendemos que a nós compete perseverar, que aos crentes compete permanecer firme, perseverar, ter paciência, manter resistente. Mas eu estou dizendo para não, fulano é contra a minha igreja, fulano não gosta de que eu faça isso para a igreja, fulano não gosta que eu esteja no ministério, fulano, isso, aquilo, outro, seja realmente uma resistência de Deus. Não estou dizendo aqui para você criar conflito com ninguém, mas estou dizendo para você, fique firme! Fique firme no Senhor, persevere no Senhor, esteja no Senhor, de joelho, cantando, orando, mas fique no Senhor. Deixe que Deus honre isso. Deixe que Deus glorifique o teu nome, o seu nome dele sobre a sua vida, dentro da sua resistência, dentro da sua paciência. Nós precisamos aprender. A vida do cristão não pode ser pautada de oscilação, vulnerabilidade, instável, ser ou ser. Tem gente que hoje está no reteté, né? Dá aquela sapateada, e aí crente como está hoje? Hoje eu estou mal. Hoje eu estou bem, hoje eu prego. Se eu pregar, eu prego, viu, Henrique? Hoje não, hoje eu estou mal. E aí hoje está firme. Aí passa 2 meses ele está mal, aí passa 3 meses ele está bem, aí passa não sei o que, ele canta. Aí eu vou evangelizar, não vou evangelizar. Vou falar de Jesus, não vou falar de Jesus. Irmãos, estou dizendo que nós não temos dias maus na nossa vida, mas ele não pode pôr o sol. Com o perdão precisa ser consertado, a nossa vida precisa ser refrigerada no Senhor. Há dias que passam, há situações que passam mais do que um dia. Vou dizer a verdade, porque eu já vi isso. Mas eles acabam. Eles têm fim. Não é, pastor João? Os dias maus têm fim. Graças a Deus por isso. Nós precisamos permanecer, perseverar. Precisamos aprender isso. Precisamos estabelecer limite para não retroceder. Tem gente que olha para a situação e fala assim: pastor, está firme? Estou firme. Está firme que nem em cima, nem crente em cima de patins, né? O diabo faz assim com ele, vai empurrando ele. Não, pastor, estou firme, está firme. O diabo está empurrando ele. Falei: meu filho, você esqueceu de tirar os patins, meu filho. Você está andando para trás, você já passou do limite aceitável de qualquer coisa. Em vez de você estar resistente, não, ele estava fazendo força em cima de nada. Está patinando. Já viu o carro que patina? Né? Fusca é um patinho, né? O bicho anda com uma tração traseira, variante. Agora você bota um ninho, o bicho vai virando assim, ó. Quando a gente vai no interior, tem bastante esse estado de terra,
O bicho vai jogando assim, patina, aí junta o pessoal, monta em cima do capô, e aquela coisa pra... Tem crente que fica patinando, irmão. Fica patinando, você fala, irmão, você não passou por nada. A sua persistência não está indo para nada, está te pulando para trás. Está atolando mais a sua vida. Não deixe que isso aconteça na sua vida, irmãos. Precisamos entender isso. Perseverança. Primeira fase da nossa vida, onde define se nós vamos realmente ser crente ou se nós vamos realmente não dar para isso. Porque a gente fala assim, ó, esse negócio de ser crente. Conheci uma moça, essa posso contar, não é daqui, vocês não conhecem. E uma moça, amiga do irmão, conhecido meu, e eu falei, gente, eu preciso andar com crente. E ia com os grupos de evangelização, chamava ela, falou, minha filha, vem cá, vamos evangelizar e tal. E aí ela foi, chegou um belo dia, ela falou para mim, esse negócio não dá para mim. O que foi? Fizeram alguma coisa? Não. Te maltrataram? Não. Alguém falou alguma coisa para você? Não. Está passando fome? Está passando alguma coisa? Não. Esse negócio de ser crente não é para mim. Não é para mim. Ela não conseguiu passar dessa primeira fase com Deus. Ela olhou para a situação e falou assim, prefiro desistir. Não vou permanecer. E eu tive que deixar ela com tristeza no coração. Deus te dê graça, misericórdia, em algum momento te alcance. Infelizmente não sei mais notícias dela, mas espero eu na fé de que ela tenha realmente encontrado o Senhor. Mas a verdade é que tem gente que não vai caminhar. Quando a gente olha para a situação e fala assim, todo mundo aqui vai ser salvo, gostaria de ter certeza. Não, irmão. Sabe por quê? Que Deus deu um cuidado tão grande para nós. Não, Jesus é tão maravilhoso que no meio da gente tem o quê? Uma palavra chamada joio. E ele fala para os pastores, fala assim, olha, não arranque o... Não deixou nenhum pastor arrancar joio da igreja. Então quer dizer que nem todo mundo vai subir. Mas fulano faz isso, meu irmão, olha para a vida do fulano, não persevera você. Persevera você. Fica olhando para a vida do fulano, não, porque no nosso meio tem joio. Tem aqui, tem fulano, tem lá, tem qualquer lugar tem joio. E o cuidado de Jesus fala, não arranque o joio, deixe ele aí. Porque na tentativa de arrancar o joio, o que acontece? Se arranca o trigo junto. Então esse é o cuidado zeloso de Deus. Mas persevere. Perseverança. Essa é a primeira fase. Segunda fase da vida cristã é a palavra chamada. E a perseverança produz o que, irmãos? O que está na sua palavra aí? Abre a Bíblia, irmão. Experiência. Se você parar para pensar, um dos princípios, quando você vai ver o julgamento, quando se vê uma formação de júri de pessoas com certa idade, os advogados se alegram. Sabe por quê? Porque nas pessoas de mais experiência tem mais misericórdia. Nas pessoas de cabelo branco tem mais conhecimento, tem mais vivência, mais vivência. Já passaram por muitas coisas. Então a tolerância e a experiência realmente contida dessas pessoas é maior. E a experiência. Obrigado, professor. A experiência é que vai definir na nossa vida o quanto de fruto nós vamos dar. É na experiência, é no trato, é na aprendizagem das coisas que vão definir o quão frutífero nós vamos ser. Se nós vamos ser frutíferos, se nós não vamos ser frutíferos. Nós deixamos agora nós somos crentes. Passamos da primeira fase. Agora nós vamos na segunda fase de experiência. Você vai dar fruto? Ou não vai dar fruto? Falei, da quantificação, não é a quantificação, agora é a afirmação da certeza. Vai ou não dar fruto? Porque a palavra também diz que a árvore que não dá fruto, o que acontece com ela? É o quê? Cortada.
palavra de Deus diz que é cortar. Deus corta o galho. Não é isso que a gente faz? Não é isso que faz quando a árvore está mais ou menos? Na próxima colheita, na próxima florescer, ela vai florescer melhor. Então o que a gente faz? A gente dá. Não é a gente. Na igreja a gente não faz nada. Quem faz é Deus. Deus vem e poda. O agricultor vem o que ele faz? Ó, corta. Ah, não, por que fulano sai da igreja? Por que você não é Deus fazendo o quê? Ó. Ah, mas como fulano é culpa desse canto que está lá dentro? Ó, deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Autoridade pastoral de Deus e convivência de igreja. Deus, ó. Ah, mas é culpa de fulano. Não é culpa de fulano. Pode ter certeza disso. Viu? Ah, fulano sai. Não deu fruto. O agricultor vem e corta. Cuidado com a sua vida. Sua vida já passou de perseverar, já passou pela tribulação, você está na fase da experiência, né? Em outras versões ela é traduzida essa palavra por virtude. É quando você demonstra o que? O seu caráter. É aí que vai revelar que tipo de crente você é. Porque tem crente, e como eu falei, né? Domingueiro, tem crente, 6 horas. Ixi, tem muito de crente. Crente, né? Crente pá, né? Conhece crente pá? Ele vem na igreja e o pastor está pregando, ele para a palavra do pastor e joga para trás. Olha, essa não é para mim, é para o outro que está lá atrás. Né? É o crente pá. Então, e aí, mas a questão da experiência é que vai definir que tipo de crente você é. Você é daquele que aceita cajado, que gosta do bálsamo, mas também que inclina a sua cabeça para aceitar o cajado de Deus? Eu sou desse tipo. Você não é meu amigo pastor? Essa eu vou contar. O reverendo aqui, logo quando eu cheguei, quer dizer, dias que eu tinha chegado, e eu estava lá no fundo, e aí o reverendo chegou e falou: Lama é meu irmão. Eu falei: peraí. Tinha algum voto bíblico, alguma prova de fé, para ver se o homem é de Deus ou não é, se ele veio para você Deus ou se não veio. Eu falei: Deus, e agora? Eu lembro não ou não, né? Vai falando vidas ou não dou? Ô Jesus, aqui está esperando. E aqueles 2 minutos que parecem eternidade. Ele fica com o homem com a mão assim, né? Eu falei: gente do céu, vai saber onde que estava com essa mão, pai. Ficava pegando a mão, todo mundo dentro dessa igreja, agora não está mandando eu lamber. Aí eu respirei fundo, eu falei: Deus, se eu não voltar, recebe no céu. E, entendeu? Muito obrigado pelo tempo que eu estive aqui na terra. Não deu tempo de despedir das crianças, nem da esposa. Mas amém, vou lamber, né? Até aquela vida na mãe, eu falei assim: tá salgado? Eu falei: sei não, tá salgado? Eu não estou querendo relar a língua no teto da minha boca, passar pelo paladar. Mas esse é o momento que vai ser. Você vai ser fiel ou não? Você vai estar pronto para tudo ou não? Você está pronto para tudo? Eu estou pronto para tudo. Jesus chamou, né, na boa expressão, no cuidado da palavra, um bando de louco que não é os corintianos, para servir o Senhor a todo tempo. Viu? Um bando de louco não é os corintianos. Só que aqui, se acontece um erro, a gente critica mais do que qualquer coisa. A gente não tem a experiência, o tato, a paciência, sabe? A virtude de falar: calma, daqui a pouco melhora. Errou hoje, mas amanhã não serve. Irmãozinho tropeçou, mas vai dar tudo certo. Continua no Senhor. Mas essa é a virtude de quem tem experiência, né, irmã Dora? Que já viu muita gente se levantar, muita gente cair, muita gente que estava no chão sem o exaltar, e muita gente que estava exaltado cair. Isso é virtude, isso é caráter, que Deus forma na segunda fase da vida cristã. Né? É diante dessa fase que nós sabemos quem nós somos e qual é o tamanho do amor que temos por Cristo. E quando estamos prontos para deixar para ver o nome de Deus glorificado. É nesse momento que você aprende a palavra renúncia. Está pronto para renunciar? Está pronto para renunciar ao namoro, né? Tem uma palavra que diz, um versículo que eu amo.
primeiro salário, passava todo dia de bicicleta pela loja, não a única loja de magazine da cidade, e passava de frente. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou comprar aquela calça lá, uma lavagem jeans linda, bonita, maravilhosa, R$100 de reais. Recebi o primeiro salário, como é que comprei? A calça durou, gente, mas como durou? Durou tanto que eu tive que dar ela. Aí, no meio de uma ministração lá em Belo Horizonte, Deus falando sobre renúncia, aí de repente eu falei, não é comigo, não é comigo, não é comigo, é com o outro, é com o outro, é com o outro. E eu falei assim, aí Deus falou, é ela, pode dar. Aí catei a blusa, a calça, né? Foi da administração, andei pra lá, andei pra cá, tinha umas áreas verdes, andei com a calça, olhava ela, pegava no bolso, calça linda, suei tanto para ganhar você, minha filha, teve um dos melhores momentos da minha vida, os mais felizes, e eu lá olhando para a calça, a calça olhando para mim, Deus deu uma piscadinha e falou, agora, vai lá. Aí eu catei a calça e falei, toma, varão, Deus está mandando te dar. Aí ele olhou a calça e falou, calça normal, né? Eu falei, isso é circunciso cristão. A calça que eu amo, você está desprezando. Não é isso? Aí Deus chamou no canto e falou, não é, moça? Aquilo que é importante para você não é importante para mim. Tira o foco dessas coisas. Né? Dentro desse processo foi o namoro também. Namorava uma menina bonita, inteligente, de Deus, tocava saxofone reto, não sei como toca isso. Né? Tocava na banda da Assembleia de Deus, mas é mulher de Deus, trabalhador. Aí Deus falou assim, vai lá e renuncia, porque esse namoro não é meu. Glória a Deus. Bom? Mas essa fase da experiência, da virtude, da construção do caráter, é o momento que você renuncia. Se você não está vivendo essa fase de renunciar, é o momento que você tem que realmente se aprofundar em Deus e dizer, Deus, o que é que você quer de mim? Que eu vou pegar. Porque eu quero seguir conhecendo e fazendo o Senhor conhecido, como diz Oséias. Eu quero continuar nos teus caminhos, e não vai ser a calça jeans, nem o namoro, e nem quer que seja que vai me tirar da presença do Senhor. Eu abro mão. Nessa noite você possa dizer para Deus, Deus, eu estou nessa fase, Deus, e eu quero abrir mão do que for necessário, Deus. Eu quero abrir mão, eu quero renunciar. E por último, a fase da onde o versículo 5 começa dizendo, ora, a esperança não confunde. E essa palavra, esperança, eu não achei outra tradução. Não existe, não houve outra escrita, outra Bíblia, que me desse outra palavra, ou outra transliteração, a gente poderia dizer. Porque esperança é esperança. A esperança não confunde, diz o texto. A fase da esperança é como o pastor disse, assentado, acho que foi quinta-feira, ele falou assim para mim, você que estava orando, você quer alguma coisa de Deus e estava manifestando algumas coisas, falando, declarando algumas coisas, ele falou muito bem tranquilo. E eu lembrei muito nesse momento que eu estava preparando a mensagem. Eu falei, que esperança é isso? Ele falou assim, eu já conquistei tudo. Estou satisfeito. Conquistei tudo diante de Deus. Esperança é quando a gente olha para todas as situações e dizemos, fiz bem feito. Fiz do jeito que Deus gostaria que fosse feito. Esperança é quando você olha para as situações e você fala assim, estou em paz, porque a vontade de Deus está sendo cumprida. Esperança é quando você olha e você fala assim, não tenho mais dúvida, está tudo claro, patente aos meus olhos. Terceira fase da vida cristã nos leva a uma projeção de tranquilidade. Quando você fala com alguém, ela diz assim, fica tranquilo, vai acontecer.
pela fé. Não existe grito, não existe lata batendo, porque para mim tem hora que é só lata batendo. Chuta a lata no meio da roça, não é barulho. Mas tem gente que fala com uma autoridade, tranquilo, sereno, vai dar tudo certo, meu filho. Não foi uma nem duas vezes que pessoas que já vivem essa experiência, essa fase com Deus dizem, vai passar, vai dar tudo certo. Talvez você esteja vivendo nessa fase. A psicologia diz que até os seus 30 anos você vai juntando experiência. A partir dos 30 você começa a distribuir. Nos 50 você já está pronto para morrer. Você já começa no declínio, né? E já fica naquela situação que você já está. Mas a verdade é que isso pode ser modificado pela experiência com Deus. Você não precisa chegar aos 50 para ter a experiência, né? A virtude, a esperança de uma pessoa idosa. Ser ponderado, equilibrado, sensato. Você precisa caminhar com Deus. Amém. Você precisa ter experiência de profundidade. Aprender, entender onde você está, para continuar prosseguindo, para continuar servindo ao Senhor. Na vida do crente, irmãos, o pecado não pode ser o trampolim para a desgraça. Mas ele tem que ser, ou ele precisa ser, simplesmente uma lombada. Deu uma sacudida, mas segue adiante. Vai adiante. Tem gente que chega diante de uma situação de pecado que acontece na vida dela, e é a mesma coisa que ela batesse o pé no trampolim e ó, mergulhasse. Acabou a vida de fulano. Acabou, não. Com o Deus da graça, com Jesus que morreu na cruz, que continua estendendo a mão, é só uma oscilação. A tribulação é só um quebra-bola. Vai passar. Amém. Jesus continua sendo Deus. Nós nos gloriamos só pelaquilo que Deus fez, mas por nossas próprias tribulações. Porque temos vivido no Deus pela fé, crendo no Deus da graça, mediante a fé. Se nessa noite Deus falou com você, se você se encontra em algumas dessas fases, ou às vezes você está passando caminho ao deserto, por meio de tribulações, mas está faltando para você perseverança, experiência e esperança. Gostaria que você saísse do seu lugar. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Por esse Deus que nos ajuda na caminhada cristã, que entende as nossas debilidades e limitações. Nessa noite, eu gostaria de orar especificamente por quem está caminhando com Jesus. Para aqueles que são crentes, que entendem da onde saíram e da onde foram livrados, porque de outro modo nós estaríamos caminhando para o inferno, não teria outra solução, direcionados para o lago de enxofre, de fogo, mas a graça nos alcançou, a misericórdia, o ato, salvífico de Jesus na cruz, expiou sobre nós todo pecado, diante de nós todo pecado. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por ter nos tirado, Deus, de um caminho de perdição, de um caminho de drogas, de um caminho de violência, de um caminho de rebeldia contra o Senhor, de termos tirado, Deus, de um caminho afastado dessa presença maravilhosa, dessa presença, Senhor, Pai amado do Espírito Santo, de conhecer os irmãos, de viver em comunidade. Senhor, Pai amado, muito obrigado, porque um dia o Senhor estendeu a tua mão, o Senhor usou os teus instrumentos, Deus, a comunicar boas novas ao nosso coração. Muito obrigado, Deus. Eu te louvo, eu te engrandeço, Deus, nessa noite, porque o Senhor nos chamou, Pai. No meio das trevas, o Senhor bradou o nosso nome, Senhor, Pai amado, e como filho pródigo, nos voltamos para a tua casa.
Deus, muito obrigado, Deus. Nessa noite eu peço, Senhor, sobre esses que estão diante do teu altar, que estão caminhando com o Senhor, que estão vivendo as fases da vida cristã, Deus, que estão passando por tribulação, que às vezes não entendem, mas que nessa noite, Pai, vão aprender a glorificar o teu nome e a louvar o Senhor, Pai amado, pelas situações que têm vivido em suas vidas, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor derrame sobre eles, Senhor, perseverança. Que o Senhor derrame sobre eles experiências com o Senhor. Que eles possam ser crentes experientes, Deus, já provados, Senhor, pelo fogo. Senhor, que eles possam ser crentes, Senhor, como puro ouro, refinados, Deus, pelo teu poder. Deus, que eles sejam crentes esperançosos. Senhor, que a esperança na vida deles, Senhor, seja marcantes pela fé, pela tranquilidade, Senhor, pela convicção de que o Deus que prometeu vai continuar trabalhando em suas vidas, Deus. Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia, porque o Senhor nos abençoou no momento que nós levantamos o dia de hoje. O Senhor nos abençoou no momento que nós vamos deitar. Enquanto nós dormimos, o Senhor vela por nós. Muito obrigado, Deus, pela tua salvação. Muito obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Eu gostaria de fazer mais um chamado. Eu vou deixar terminar isso tudo sem que isso aconteça. Eu quero chamar aqui, se tem alguém no nosso meio que queira se reconciliar com o Senhor, queira se consertar com o Senhor, alguém que queira manifestar uma nova aliança, um novo tempo com o Senhor. Você tem a oportunidade. Eu comecei falando sobre céu e inferno. Hoje Deus te dá mais uma vez a oportunidade de dizer: Deus, eu te aceito. Deus, entra no meu coração. Talvez você não tenha mais a oportunidade de fazer isso. Se você se encontra fora do caminho do Senhor, se o seu coração não está em Deus, está na igreja do Senhor,